Pessoal do Futebol Limitado, tô de volta, eu, Fábio Castro, aqui no canal. Muito obrigado a todo mundo que segue com a gente. Se inscreva, né? Deixe o seu like e vambora. Vamos pro vídeo aqui, um vídeo mais intimista, um papo, na verdade. Uma conversa sobre saúde mental na seleção, psicologia, voltando a ser trabalhada na CBF após 10 anos, desde o desligamento de Luiz Felipe Scolari da seleção após o fatídico 7-1 e aquela eliminação, quarto lugar, né, na Copa do Mundo em 2014, o Brasil não contava mais com um trabalho de psicólogos na seleção, um trabalho psicológico, que é importante. Hoje em dia vem sendo muito ressaltado a questão da saúde mental entre os atletas, entre os funcionários, enfim, todo mundo que gera a seleção brasileira. Isso vinha sendo muito contestado, tivemos algumas eras depois do Filipão, a era Dunga, a era Tite, duas eras que não são tão eras, mas a gente considera, né? O Fernando Diniz, juntamente também com o Ramon Menezes, treinador da seleção sub-20. E nesse período todo o Brasil não tinha o trabalho do psicólogo, né, nas entranhas da seleção, nas estruturas da seleção. Pois bem, né, agora na chegada de Dorival Júnior, um dos principais impactos, né, da vinda de Dorival foi o retorno do recurso, do trabalho do psicólogo. Nós temos agora uma nova profissional no comando da psicologia na seleção brasileira. O nome da profissional é Marisa Santiago, já tem aí uma experiência no setor de atletas de alta performance e é realmente uma adesão importante, né, ao trabalho da CBF, ao trabalho da seleção brasileira. Inclusive aí temos um trecho retirado da CBF TV da primeira entrevista de Marisa quanto ao seu trabalho, ao seu futuro trabalho na seleção. A minha carreira acadêmica começou como psicóloga. Logo depois eu fiz um mestrado em psicologia do esporte, na educação física, não foi na psicologia, foi na educação física, na área de ciências do esporte, com ênfase em psicologia. Sou especialista em terapia cognitiva comportamental. Eu dei aula há muitos anos em diversas faculdades. Eu sou credenciada pela Sociedade Internacional de Psicologia do Esporte. E hoje em dia eu estou aqui começando esse trabalho na seleção brasileira masculina principal. Bem, a psicologia do esporte ela tem dois vieses claros, que um é bem focado na performance do atleta, ou seja, o tempo todo pensando no desempenho e no resultado. Então a gente trabalha várias questões que possam ajudar esses atletas em campo, para que eles possam ter um bom desempenho, para que eles possam dar o melhor para eles. E o principal disso tudo, né? A relação com o Richarlison. Richarlison, para quem não lembra, não marca um gol pela seleção brasileira desde 2022, desde a Copa do Mundo de 2022, oitava de final, diante da Coreia do Sul, aquele 4-1. E de lá para cá pela seleção não marcou mais, apesar de ter voltado, né, a sua campanha vitoriosa, goleadora com o Tottenham. Vem marcando gols aí pelo time inglês. Porém, algo foi ressaltado e relatado pelo próprio Richarlison ainda na seleção brasileira, de que ele vinha passando por problemas psicológicos, sofria muito preconceito em relação a isso. Até falou isso numa recente coletiva, né, na seleção brasileira essa semana, e isso deu um burburinho muito grande, né? Tanto na época que ele afirmou estar passando por problemas psicológicos, tanto agora. Tem muita gente que diminui essa questão, que diz que não tem nada a ver, enfim, relativiza sem saber as propriedades do caso. E daí a CBF resolveu também colocar alguns deslizes e a importância da saúde mental, não só na vida do atleta, como em todos os setores da vida. E algo que o Richarlison realmente trouxe à tona, trouxe à pauta. E hoje eu vou estar aqui recebendo, à distância, remotamente, mas falando aqui com ele pelo Zap, meu amigo Felipe Borges, que já esteve aqui em algumas discussões no canal. Ele é psicólogo, vai falar pra gente, né, algumas questões, é até relevante a gente falar aqui nessa versão podcast do nosso vídeo, sobre qual é a diferença, qual é o impacto de um trabalho de uma psicóloga, ainda mais em se tratando de casos como esse, né, casos relacionados ao do Richarlison, ou parecidos com o do Richarlison, né, onde a saúde mental afetou diretamente no rendimento do atleta. Então, primeiro eu vou pedir pro Felipe também, óbvio, se apresentar e já ir de cara respondendo a minha primeira pergunta, Felipe. Eu quero saber de você o que você acha
né? O que você acha que traz de impacto no trabalho da seleção depois de passar, né, cerca de 10 anos sem um trabalho de uma psicóloga, de um psicólogo, esse retorno? Qual é a sua visão quanto a isso? Oi, Fábio. Sou Felipe, sou psicólogo. Foram 10 anos que a seleção brasileira ficou sem o trabalho de um psicólogo. Houve ali outras tentativas, né? O Tite chega e coloca várias faixas, várias frases motivadoras no vestiário da seleção na Copa de 22, achando que ia ser o suficiente, mas evidentemente não foi. Quando a gente fala sobre vida, né, não precisa nem a gente pensar no esporte. Existe um contexto de pressão muito grande e no esporte ainda mais. E ainda mais considerando que a gente está falando de seleção brasileira, a gente está falando de uma seleção pentacampeã mundial. A seleção que, quando chega numa Copa do Mundo, já se tem uma expectativa muito grande sobre ela. Logo, é preciso se trabalhar algumas questões relacionadas à pressão, porque a pressão vem de todos os lugares, vem da história da seleção, vem da imprensa, vem dessa questão de que, bom, já faz um tempo que a seleção não ganha nenhum título intercontinental, a seleção precisa ganhar o próximo. Isso é claro que vai mexer com a cabeça dos jogadores, principalmente os mais novos. Eu penso em relação a isso no trabalho de várias outras experiências dentro do esporte que deram certo. Penso, por exemplo, na seleção da Alemanha, que tem um trabalho multiprofissional bastante significativo, né? Esse trabalho ficou mais famoso em 2014, quando eles vieram aqui no Brasil, mas é um trabalho que tem se aprimorado há bastante tempo, né? Na Inglaterra, principalmente, esse trabalho da psicologia do esporte, ele é mais bem desenvolvido do que aqui no Brasil. Aqui no Brasil, todos os times, acredito eu, têm um psicólogo do esporte. O Palmeiras, o Corinthians, o São Paulo, o Santos, pelo menos todos eles têm. Atlético Paranaense, né? Tem uma psicóloga conhecida lá que eu conheço. Mas ainda eu vejo como estivéssemos engatinhando, né? Porque existe esse preconceito muito grande em relação à psicologia, no sentido de ser algo pra louco, de ser algo que o que importa é o que está dentro de campo, como se as circunstâncias exteriores a campo não nos afetassem, né? Não afetassem principalmente os jogadores, afetam bastante. O próprio Richarlison disse que a terapia salvou a vida dele, né? Diz assim, né? Entre aspas, né? A terapia salvou minha vida. O que prova também a importância, né, do profissional dentro desse métier do futebol, do esporte em geral. Entendi. E aí, em relação também ao caso do Richarlison, de fato afeta a vida de um atleta, trabalho específico de saúde mental, seja do clube ou da seleção que ele joga? Como eu disse, existe todo esse contexto de pressão. Na seleção da Alemanha, por exemplo, né, desde 2014 pelo menos, eles trabalham no sentido de simulação, né, um dos trabalhos que eles fazem, né, é a simulação de situações de pressão. Então, o que aconteceria se a seleção alemã fosse vaiada logo no começo do jogo, né? Como é que isso afetaria o psicológico dos jogadores e afetaria o desempenho deles em campo? E a seleção alemã testa isso há muito tempo, há pelo menos 10 anos a seleção alemã faz isso. E a seleção brasileira não, né? A seleção brasileira vai muito na questão da cara e coragem. Vamos nos desafiar, vamos tentar fazer isso com os recursos que a gente já tem, mas sem aprimorar nenhum deles. E é claro que a seleção brasileira vai sair no prejuízo em relação à seleção alemã, porque a seleção alemã já está vivendo esse contexto de melhor lidar com pressão há muito mais tempo. Não é possível dizer que isso seria muito incorreto, para falar a verdade, né? De que a seleção brasileira perdeu campeonatos pela ausência de um psicólogo do esporte. Não faz sentido, né? Existem muitos trabalhos em que a psicologia do esporte, o psicólogo do esporte não esteve atuando e a seleção, o time foi campeão. Agora, isso não quer dizer que o trabalho não seja importante, né? Então, se a gente está pensando num recurso que visa o aperfeiçoamento, que visa o lidar melhor com a pressão, por que não empregá-lo, né? Não vai garantir um resultado de campeão, mas com certeza vai melhorar ali a saúde mental, vai melhorar a questão de lidar melhor com pressão,
do que uma seleção, um time que não está preparado. Além disso, é importante citar que todo atleta de alto rendimento vai sofrer uma pressão ainda maior. E te perguntar também, Felipe, até onde o trabalho psicológico é capaz de mudar o desempenho de um atleta de alto nível, até do ponto de vista individual, né? Está falando de mente, então a gente fala de indivíduos. Até que ponto você acha que, você acredita, enfim, no teu entendimento, isso é capaz de mudar o desempenho de um atleta? Penso no exemplo, e aí tá saindo um pouco do futebol, no Michael Phelps, né? O cara é o maior campeão olímpico de todos os tempos, né? Todos os recordes são dele. A Simone Biles também, né? Que todos os recordes olímpicos são dela. E esses atletas, referências muito grandes naquilo que eles fazem, passaram e passam por problemas de saúde mental, né? A Simone Biles saiu, deixou ali as últimas Olimpíadas, não competiu em todas as etapas que ela precisava competir. O Michael Phelps é um cara que há bastante tempo tem falado sobre depressão, sobre saúde mental, o quanto que isso é importante. Ele inclusive cita que o mais importante para ele, em termos de vida mesmo, foi lidar com essas coisas, foi passar por um processo em que ele pôde ser aberto e transparente em relação a ele e aos sentimentos, em relação à depressão, à saúde mental, do que todas as milhares de medalhas que ele já deve ter ganhado ao longo da vida dele. A gente está falando de algo muito importante, a gente está falando de algo muito significativo e que exige, né, um acompanhamento melhor, exige um acompanhamento mais sério. Se a gente está pensando em alto rendimento, se a gente está pensando em conquistar coisas maiores, é importante a gente dar uma atenção também a outros aspectos, né? Porque não é só o esporte, né? Não é a pessoa, quando ela entra em campo, ela não tá só ela ali, o futebol, né? Ela tá com ela, mas os problemas ali vão continuar. Se a pessoa não está bem trabalhada, se a pessoa não se regulou da melhor forma possível, se tem problemas extracampo, tudo isso vai afetar. E se a gente conseguir um recurso que permita minimizar esses efeitos extracampo, poxa, muito melhor. E é esse que um dos trabalhos do psicólogo do esporte. Que bom que agora a seleção do Dorival conseguiu contratar uma profissional assim de uma carreira ímpar, excelente, a profissional formada na UFMG. Eu espero que as coisas melhorem um pouco pra gente mentalmente. Ainda mais porque a gente tá falando de uma seleção, além de pentacampeã e todas as coisas que a gente comentou, uma seleção em que a Argentina hoje desponta como a estrela do continente, né? Poxa, o golpe que isso dá no nosso narcisismo de seleção brasileira é muito grande. E fico com expectativas boas e com essa boa notícia aí da psicóloga do esporte contratada pelo Dorival. É isso aí, valeu Felipe, manda um abraço pra você aqui desde já, estamos à distância, mas estamos aí juntos. Um abraço, Fábio. Abraço e a gente fica por aqui, espero que tenha sido um conteúdo esclarecedor pra você. Se inscreva no canal, deixa o like e a gente volta na próxima, valeu!